Fala galera, vamos falar aqui um dia depois do jogo do Corinthians. Vamos falar um pouco, né? Algumas coisas que devem ser ditas. Primeiramente, peço uma coisa, vim aqui pedir uma coisa para vocês. Ontem fiz um vídeo ao invés de fazer dois pós-jogos, né, um do Corinthians e outro do Porto separado, eu resolvi fazer tudo junto. E assim, tá realmente decaindo a audiência do canal, é verdade, mas isso aí faz parte, é normal oscilar. Mas uma coisa que eu peço para quem assiste, porque eu falei que se vocês tinham gostado, falei, entendeu? Então assim, deixem um feedback, principalmente comentários é uma coisa que eu peço. Pode até vir me xingar aqui, não tem problema, tá aberto o comentário para isso. Só que eu posso te xingar de volta, eu acho um xingamento pior, até se você achar um xingamento mais terrível, eu acho um pior, mas tudo bem. O importante é a liberdade de expressão. Enfim, importante que vocês deixem o feedback. Se gostarem, também deixa o like. Se gostar mais ainda, deixa um comentário para animar aqui. Animar eu aqui para poder estar sempre trazendo conteúdo aqui para vocês. Se vocês ouvirem barulho é porque eu deixei a janela aberta, porque tá muito calor, né? Mas hoje eu peguei esse ventilador aqui que eu comprei na 25 de março do ano passado, né? Então, qualquer coisa eu ligo ele para não fazer tanto barulho, né? Enfim, voltando. E aí, se você quiser dar dislike também, dê dislike, que também ajuda, porque dislike também dá engajamento. Enfim, mas do que nós viemos falar hoje? Eu vim falar... Bom, primeiramente, esse assunto só vai poder se concretizar se o Corinthians acabar com o transfer ban. E vale a pena eu fazer um vídeo sobre isso, né? E a gente dá uma cobrada, né? Quanto ao senhor Osmar Stabile, que dá, né? Cutucar ele, né? Falar, ó, o São Paulo tomou transfer ban, um pouco depois do Corinthians, o São Paulo, que também está na mesma pindaíba que o Corinthians, financeiramente falando, pagou no mesmo dia o transfer ban. Isso foi quando, gente? Final de julho. Nós estamos em dezembro, né? 1º de dezembro. Daqui a pouco abre outra janela e o Corinthians ainda não pagou o Félix Torres. Isso que eu penso, né? Que a gente pode tomar outro transfer ban, né? A gente tem dívida com o Tadjeres, né? Que é a questão do Rodrigo Garro. Tem o Ranieri, questão do Cuiabá. E lá vai time que o Corinthians está devendo. Se o Corinthians tomar outro transfer ban, hoje ele perderia 6 pontos. Se o Corinthians perde 6 pontos hoje, ele vai para zona do rebaixamento. Porque o Corinthians tem 46, se ele perder 6 pontos para 40, ele entra na zona do rebaixamento. Se o Corinthians tomar outro transfer ban da FIFA. E aí? É um ponto que a gente precisa ressaltar. E o que acontece? O principal de tudo, galera, é que a gente não pode contratar. Simplesmente a gente não pode contratar. Então não adianta vender jogador, fazer dinheiro se a gente não vai poder contratar. Aí a gente vai ficar sem elenco se a gente vender, né? E tem jogadores que devem ser vendidos. Sim. Tem jogador que está precisando ser vendido e é esse o tema do vídeo. E eu acho que é um que eu bati o martelo. Tem alguns que eu ainda tô pensando aqui se deve ficar ou não, mas esse eu já bati o martelo. O Memphis Depay não pode mais ficar no Corinthians. E por vários motivos. Mas aqui fica uma questão que eu queria passar aqui para vocês. Por que esses jogadores medalhão não dá certo no futebol brasileiro? Nós tivemos o James Rodrigues recentemente no São Paulo e não deu certo. Por que esses caras não dão certo no futebol brasileiro? Porque, galera, o futebol brasileiro ele não tem craques que nem na Europa. Né? Ele não é recheado de craques, onde tem o Real Madrid com um monte de craque, tem o Barcelona, tem o Liverpool, que tem jogadores e aí eles podem jogar um medalhão no banco, porque eles têm um monte de medalhão em campo. Então o que acontece?
O Memphis Depay, se ele faz o que ele faz no Corinthians, né, que é não ter vontade de jogar, muitas vezes nem entrar em campo literalmente, porque literalmente muitas vezes o senhor Memphis Depay nem joga, né, ou é poupado, como foi contra o Santos, né, que ele foi poupado no Campeonato Brasileiro para depois para um outro jogo do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não está disputando nada, né, Copa do Brasil é final de ano, então assim, por que ele foi poupado contra o Santos, né? Então assim, é uma situação que exige consideração. Exige consideração. E por isso eu acho que ele tá fazendo corpo mole. Eu acho isso. Né? E eu acho que é nítido pra todo mundo. É nítido pra todo mundo. Aí o que acontece? Se o Memphis Depay fosse do Real Madrid, por exemplo, ele seria banco e logo seria dispensado. No Corinthians, ele é o quê? Estrela. Por mais que ele não faça nada, por mais que ele não tenha contribuído muito pro Corinthians, ele é o quê? Estrela. Porque é o Memphis Depay, o jogador que ganha o maior salário do Brasil. É por isso, é por isso. Ele não tá nem aí, galera. Ele sabe que no Corinthians ele não tem um reserva à altura dele. Não tem. Então ele não vai querer jogar. Não vai. Ele vai querer ficar mamando na teta do Corinthians. É isso que ele vai querer fazer. E é isso, e é isso. É a maioria dos caras que. Por isso que não dá certo. Por isso que o James Rodrigues não deu certo no São Paulo. E se você vende o Memphis Depay, você faz uma grana. E com o salário do Memphis fora da folha de pagamento, o Corinthians vai poder pagar uns 3, 4 jogadores. 3, 4. 3 milhões o cara ganha. E ainda por cima tem a tal da remuneração, né? Que é quanto mais ele joga, né? Tipo assim, ele ganha um título. O dinheiro foi praticamente toda a premiação do Campeonato Paulista. Toda a premiação do Campeonato Paulista foi pra ele. Isso que demorou pra pagar, né? Porque o Corinthians... Pagar é uma coisa que o Corinthians não sabe muito, né? Enfim. Então a gente vê que é um jogador caro. Isso não tem problema. O jogador, ele é bom, ele é caro. Isso não tem problema. Só que ele tem que jogar. Ele tem que jogar. E ele não tá jogando. Né? E quando eu falo não tá jogando, não quer dizer nem que ele tá indo mal. Quer dizer que ele não tá nem querendo... Por exemplo, no Botafogo ele teve lesão. Tá bom, isso acontece, mas toda hora ele não tá jogando. Aí dá risadinha no banco. Outro jogador que também estão criticando bastante e devidamente é o Yuri Alberto. E já estão falando sobre o Yuri Alberto ser vendido. Mais um jogador caro. Só que esse tem até... Quer dizer, tinha até bastante vontade dentro de campo. Mas é uma coisa que eu venho notando que tá sumindo também. E às vezes a gente falava, né, que ele perdia gols, né, porque faltava técnica na hora de fazer gol, mas tentava. Agora ele nem tá aparecendo. Raramente você vê em poucos jogos, né, que foi contra o São Paulo, né, enfim. Mas a maioria dos jogos ele nem aparece. Vem sendo uma característica dele. Quanto ao que eu acho disso, eu não diria que é a mesma coisa que o Depay, tá? Eu acho uma situação diferente. Eu ainda daria uma esperança no Yuri Alberto, tá? Mas a gente não pode desconsiderar que é mais um jogador caro. É mais um jogador que ganha uma bala por mês. Então, o que eu falei, às vezes compensaria, mas tipo assim, o X da questão aqui é mais que a questão do transfer ban. Porque o intuito aqui, não adianta você mandar o Memphis Depay, não adianta você mandar o Yuri Alberto embora, não adianta mandar ninguém embora se você não vai poder recompor o elenco. E com o dinheiro que a gente pode ganhar com a venda desses jogadores e tudo mais, é que de retorno, a gente vai poder contratar vários jogadores mais baratos. Quem sabe achar alguma joia aí do futebol sul-americano. Veja o que o Fluminense fez. Pagou 3 milhões no John Arias e vendeu por 240, entendeu? Então assim, às vezes dá pra fazer muito dinheiro, porque assim, esses caras são vindos muito mais baratos. E dá pra comprar vários, o Corinthians pague.
deixa o Corinthians pague. Mas com esse dinheiro que vem, dá para comprar vários, dá pra comprar vários jogadores. E parar de pagar jogadores caros. E recompor algumas alas do elenco que peca, né? Como, por exemplo, o lateral esquerdo, que a gente sempre falou, né? Que quando falta o Angileri, sei lá, tem um Hugo, entende? É complicado essa situação, é complicado. Então, assim, tem muita posição que o Corinthians peca. Tem posição que o Corinthians peca. De atacante até que tá bem. Ou estaria, né? Ou estaria. Se fosse a má vontade de alguns, né? Até o Garro que é tão bem, tá indo mal. Tá indo mal. Né? Então, assim, tá complicado, e o time está apresentando uma vontade em muitos jogos e a gente tem que observar isso. E a gente pode voltar aqui, a gente vai ter o final do ano, início do ano todo para conversar sobre contratação, mas se tem um cara que já me cansou, e que acho que a maioria já cansou todos os corintianos, eu acho que não tem mais como você sustentar esse jogador, porque é muito caro, é muita grana, enfim, é muito dinheiro sendo investido para pouca vontade. E é o que eu falei, se não tirar o transfer ban, o que tá difícil, né, porque essa diretoria não tá fazendo nada pro Corinthians acabar com o transfer ban, aí não adianta, aí mantém todo mundo, porque perder um jogador é perder tipo, sei lá, perder uma coisa importante. Não sei o que falar agora. Perder alguma coisa importante. Porque qualquer jogador, por menor que seja, por mais fraco que seja, ele ir embora e o Corinthians não poder substituí-lo, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Então, assim, primeiro acabar com o transfer ban, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre, mas esse vídeo aqui era realmente sobre o Depay. E para eu dar minha opinião aqui, que o Depay não tem mais condição, e que eu acho que é o primeiro que tem que vender. Mas primeiro acabar com o transfer ban e pagar o Félix Torres e depois dar um fim nele também, porque é um que nem tá mais atuando no Corinthians, nem deve atuar. Enfim, e é isso. Falou.